Ô Ítalo, eu tenho alguns números aqui, só para a gente ter uma ideia de como esse mercado encolheu. Eu te mandei aquele gráfico, né, do Foi. Visual Capitalist. Tô até com Vou ele aqui. deixar o link. Então, eu vou deixar o link na descrição do episódio, porque ali acho que tem um recurso visual ali que dá para você entender a proporção das coisas. Esse mercado de arcades, no início dos anos 80, ele chegou a faturar 39 bilhões de dólares em um ano. Hoje, ele mal chega aos 4 bilhões de dólares por ano. E isso, ô Ítalo, é interessante notar porque você ainda tem alguns países que mantêm essa tradição dos arcades, principalmente no Oriente. Acho que Japão, né, possivelmente, talvez Coreia do Sul, é onde você ainda tem essa cultura. Inclusive, a SEGA era dona de algumas lojas, né, de uma rede de lojas de arcade lá no Japão. Agora, esses 4 bilhões você só chega porque está contabilizando aí também essas lojas de diversões eletrônicas, mas que não tem necessariamente aqueles jogos, não era aqueles arcades que a gente estava acostumado, mas são esses joguinhos de você concluir alguma tarefa ali, tipo, bater com aquele martelinho de espuma nos bonequinhos que aparecem na mesa. E aí você ganha ficha com aquilo, né? Eles têm um nome para isso, eu anotei até aqui na pauta, deixa eu ver aqui. Os amusement arcades, quer dizer, esses arcades que seriam diversões ali de parques. Tem aquele que certamente tu já foi com o teu filho, como eu já fui com o Arthur, que é para jogar a bola, fazer cesta, Ah, né? sim. Aí você ganha depois 1 milhão daquelas fichinhas que você carrega 1 tonelada daquilo, óbvio, não dá para trocar por porcaria nenhuma, né? 1 quilo daquilo não vale nada. Então, assim, o mercado de arcades, de fato, conforme a gente conheceu, que era a ponta da inovação da indústria de games, esse mercado acabou, cara. Quer ver um negócio? Nos anos 90, a SEGA lançou. A gente estava falando naquele dia do Afterburner, né? E do jogo daquele arcade que tinha a rotação 360. Aquele, na verdade, acho que o jogo não era o Afterburner, era uma variação ali, mas eu nunca joguei aquilo. Ele tinha lá no Barra Shopping, inclusive, também, mas eu não tinha coragem de entrar, né? E ele fazia aquela rotação. Aí você tinha os arcades de corrida. Mas a SEGA lançou 2 arcades baseados em holograma. Um era o Time Traveler, que esse eu joguei lá no Barra Shopping, inclusive, eles botaram lá em exposição, e o outro era o de luta, Holosseum, que esse eu nunca joguei, só vi em YouTube, imagens, enfim, reportagens, Eu essas lembro coisas. desses arcades. Inclusive, o Barra Shopping sempre foi referência dessas máquinas mais evoluídas, né? Uma coisa que Sim, 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 a sim. gente tem essa memória, né? De que a ponta da tecnologia sempre teve ali, e quando a gente queria ver uma coisa nova, ter uma experiência diferenciada, era no arcade, né? Sempre era. Sim, sim, sim. Você lembra, por exemplo, daquela máquina dos X-Men que dava para jogar 6 pessoas ao mesmo tempo, que era o jogo de luta dos X-Men? Aquilo ali, Ítalo, era um negócio assim, fora da curva. Era um negócio que você olhava e você falava assim, porra, né? Era muito Como é que eu... maneiro. eu lembro, quer ver um negócio? Eu lembro, a gente vai voltar para os números já, mas eu lembro quando lançou Pit Fighter. Pit Fighter era um jogo de luta com atores digitalizados. Foi um dos primeiros a ter esse tipo de tecnologia. E, assim, nos arcades a coisa era muito impressionante. Conforme você movimentava o boneco, ele fazia um zoom, assim, ele aproximava, os bonecos ficavam gigantes. E você podia jogar 3 pessoas ao mesmo tempo. Então, quando você e mais 2 amigos, eram 3 bonecos, 3 heróis, e surgiam do outro lado 3 inimigos para você descer o cacete neles. E era um negócio, assim, tão impressionante para a época, que na verdade hoje você pega para jogar, o Pit Fighter é um negócio que tem uma jogabilidade meio esquisita, meio truncado ali, não é exatamente um jogaço, né? Mas como ele era um negócio assim que você chegava na frente do fliperama e você ficava doido, né? E fora outros, assim, que a gente vai É porque lembrando ali. existe esse pioneirismo, né, em algumas tecnologias e alguns art styles também, né? Como foi o Mortal Kombat também, o início ali, que era nesse esquema também, né? De atores reais ali, era recortado o Sim, sprite sim. do, do, do personagem, e aquilo ali era sensacional. Os jogos não tinham isso, né, na época. Ô Mas é isso. Ítalo, falando de Mortal Kombat, rapidinho, quando chegou Mortal Kombat 2, no Barra Shopping, eles botaram um arcade com um telão gigante. Devia ser um telão de
vou chutar aqui, sei lá, 50, 60 polegadas, que não era comum, né? Não era. Naquela época, as telas de fliperama era uma TV de tubo, sei lá, de 29, talvez, 29 polegadas, ou nem isso, né? Muito ser menores, aquelas máquinas menorzinhas, assim. Então você. Cara, e eu lembro que alguém tava jogando, chegou naquela fase da ponte, The Pit, e aí o cara, quando perdeu o computador, a máquina deu fatality. E aí, quando o boneco cai, que dá aquele zoom, assim, a galera foi a loucura, assim. Então, são experiências, o Ítalo, que a gente não consegue mais replicar. Agora, hoje em dia fala aí. hoje em dia a gente tem alguns jogos ainda exclusivos dessas marcas grandes, né, dessas empresas grandes como Nintendo, Sega, Bandai, Konami, alguns jogos que são exclusivos de arcade. Só que eu sinto, tirando os que são mais diferentões e que realmente proporcionam uma experiência diferente do que a pessoa tem num console, né, segurar o controle e tudo mais, um jogo às vezes de movimento, alguma coisa assim, que é até mais interessante, né, do ponto de vista de interação, a maioria dos jogos é muito simplificado. A gente consegue comparar com jogos de celular, sabe? Jogos Endless Runner, esse tipo de jogo. E que tem alguns que são até exclusivos de máquina, mas aí muitas vezes não fazem sentido eles estarem ali pelo fato de eles já existirem num celular, né? Então eu acho que o ouro do arcade está nessa questão de causar experiências diferenciadas que hoje a gente não conseguiria, por exemplo, nos consoles, né? É um grande desafio, mas ainda é possível com algumas tecnologias. Ô, Ítalo, agora é interessante a gente notar que se eu pegar anos 70, 80 e 90, o mercado de arcades era o que tinha a supremacia ali da parte técnica. Tanto é que até acho que a geração Play 1 e Nintendo 64 e seus correlatos ali, o Sega Saturn, você não tinha uma conversão exatamente igual, né? O que tinha nos arcades, você não conseguia ter em casa. Você foi ter, no Play 1, você foi ter Tekken, mas que não era exatamente a mesma coisa, você ainda tinha uma diferençazinha ali, nem que fosse a tela de loading, né? Mas você tinha uma diferença. Até porque no arcade praticamente não tinha loading com cartucho, né? Isso tinha, era uma grande diferença do arcade para o console de mesa, porque a gente tinha aquela questão do CD também, quando foi evoluindo na questão do Sega, Saturno, PlayStation, tinha um tempo de load superior. Tomara, não me falha a memória, né? Tomara que seja isso mesmo, que é o que eu lembro da história. Não, tinha sim. O tempo de loading foi um problema até bem recente, né? Só os últimos que agora tem SSD que reduziu o tempo de loading, né? E ainda assim, o arcade, os gráficos e tecnologicamente, ele ainda era superior, né? Porque o hardware ele era 100% focado naquele jogo, né? Tem isso também. A máquina era montada em torno, até os periféricos da máquina. Então, você tem um jogo de tiro, você tem uma arma que você vai segurar apontando para a tela. Então, tinha toda a tecnologia voltada para aquele jogo. Isso era uma coisa muito interessante.